Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, momento esse em que nós temos o prazer de buscar Deus logo nas primeiras horas do dia. Como diz o texto, buscando Ele em primeiro lugar, crendo pela fé que as outras coisas no decorrer do dia darão tudo certo com o aval do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o juízo investigativo. E a pergunta que fica é: o que é esse juízo investigativo? Quero te convidar a continuar comigo, mas antes, como é nosso costume, vamos fazer nossa oração para assim a gente ver o texto bíblico e assim tirar nossas lições e reflexões para o dia de hoje, tá bom? Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus. Para nós é uma honra e uma alegria estar na tua presença logo nessas horas. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento, sabedoria. Revela o teu precioso amor para nós, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de hoje, sobre o tema juízo investigativo, se encontra no livro de Daniel, o profeta Daniel, aquele rapazinho que foi para o exílio na Babilônia. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Davi, o que é que estava se passando aqui nesse contexto? Esse texto ele é tirado de uma visão que o profeta Daniel teve, onde foi apresentado ali para ele 4 animais diferentes: um leão, um urso, um leopardo e um animal diferente que espantou o próprio Daniel. Mas o ponto que eu quero focar não é a profecia em si, mas essa cena que ele viu na visão dele, onde se é estabelecido um cenário de julgamento, de tribunal. E o que é que irá acontecer nesse tribunal? O que é que está sendo julgado nesse tribunal? Está sendo julgado exatamente as nossas vidas, aquilo que a gente tem feito aqui na Terra. Quando a gente era pequeno, a gente costumava ouvir dos nossos pais o seguinte: olha, tu não faz isso porque Papai do Céu está vendo. Se você fizer alguma coisa errada, vai deixar Papai do Céu triste, né? Os anjos estão vendo, não faz isso, né? Às vezes a gente pensava, homem, tá falando isso só para eu ficar com medo, não sei o quê. Mas na verdade, os nossos pais estavam falando a pura verdade. Tudo o que acontece nas nossas vidas, todas as ações, todos os pensamentos que nós temos e fazemos, Deus está vendo tudo. E a Bíblia revela que todos os nossos atos e pensamentos e ações estão sendo registrados em livros, estão sendo documentados, para não ficar naquela história de disse-me disse, mas com a prova. Fulaninho fez isso no dia tal, na hora tal. Fulaninho pensou isso e realizou isso na hora tal e dia tal. Tudo está sendo registrado. A Bíblia apresenta que existem 2 tipos de livros: os livros das ações, onde é registrado tanto as boas ações como as más ações, e o livro da vida. O livro da vida, ele tem um propósito. Ele é para anotar os nomes das pessoas que herdarão a vida eterna, certo? O livro das ações é para registrar tudo aquilo que a gente faz, certo? Então, se a gente fez alguma coisa errada, mas se arrependeu, vai ficar lá registrado aquela coisa errada que a gente fez, porém vai ficar lá uma observação: se arrependeu e não fez mais isso e mudou de vida. Porém, se a gente fizer alguma coisa errada e não se arrepender, não pedir perdão, também vai ficar lá. O problema é que por conta desse tipo de atitude, a gente vai estar demonstrando perante o juiz de dias aqui, o próprio Deus, que vai estar sentado no trono fazendo o julgamento, que a gente não quer ir para o céu, que a gente não quer passar a eternidade no céu. E por conta disso, o nosso nome é retirado do livro da vida, certo? Ou seja,
no livro da vida não vai estar registrado no fim, quando terminar o julgamento, o nome de todas as pessoas. Porque a gente sabe que existem pessoas que não querem ir para o céu, ou que não estão fazendo por onde ir para o céu, né? Pessoas que estão aí vivendo a vida como elas bem pensam, que acham que é correto, que importa é viver a vida, aproveitar ao máximo, independente se está ou não desagradando a Deus, se está ou não honrando o nome de Deus, né? E por conta disso, pelas próprias ações, elas serão julgadas como pessoas que não querem ir para o céu. E por conta disso, o nome delas será retirado do livro da vida, certo? Agora é interessante, gente, porque assim, como está sendo registrado isso, é algo muito interessante, porque quando o julgamento acabar, que Papai do Céu vier nos buscar, a gente, se, pela graça de Deus, todos nós que estamos aqui fazendo um momento com Deus, estamos nessa busca pela salvação, com certeza nós iremos nos encontrar lá no céu e existe a possibilidade da gente procurar alguém querido, talvez um familiar, um parente, um amigo, e não achar essa pessoa lá. Automaticamente vai vir na nossa cabeça, gente, mas cadê fulaninho? Por que ele não está aqui? Era uma pessoa tão boa, fazia tão boas obras, fazia tanto bem, não sei o quê. O que aconteceu? Que ele não está aqui? Não, deve ter acontecido alguma coisa errada, né? Aí esses registros nos livros servirão exatamente para essa situação, para que a justiça de Deus não seja colocada à prova e também não seja levantada a ideia de que Deus foi injusto, né? Que Deus aplicou a justiça da maneira errada. Então, esses registros servirão exatamente para isso, para que a gente examine, né? Tenha acesso a todos os dados e assim a gente chega à conclusão de que o juízo de Deus aplicado para aquela pessoa foi correto e justo, né? Porque assim, nós temos acesso parcial das coisas. A gente às vezes olha para uma pessoa e diz, aquela pessoa é tão boa. Pensa numa pessoa boa. Só que a gente não sabe como é o coração dele. A gente não sabe o que ele faz quando a gente não está vendo, as ações que ele tem quando a gente não está vendo. Ou seja, uma série de coisas a gente não tem acesso. Por quê? Porque a gente é limitado. Mas Deus não. Deus é onisciente, é onipresente, né? Deus está registrando tudo. Para quê? Para que no final não restam dúvidas de que o julgamento dele foi justo, certo? E também haverá situações de pessoas que a gente diz, mas, pelo amor de Deus, o que é que esse rapaz está fazendo aqui? O homem fez isso, aquilo, outro. O homem era daquele jeito, o que é que ele está fazendo aqui? Ou seja, aos nossos olhos, baseado nas informações que a gente tinha a respeito de determinadas pessoas, a gente julgaria que ela não deveria estar ali, mas está como salva, né? E aí, mais uma vez, teremos acesso aos registros, e lá nos registros terão a informação de que aquela pessoa mudou de vida, que o coração dela foi transformado, aceitou a graça, aceitou Jesus, né, verdadeiramente. Ou seja, as coisas que nós não conseguimos enxergar por sermos humanos e limitados estarão nos livros para nos revelar que o julgamento de Deus foi perfeito, né? E por toda a eternidade, a gente não vai ter dúvida e não vai restar dúvida de que todo o julgamento de Deus está todo corretinho, perfeitinho, sem nenhuma sombra de dúvida. A questão é, o que é que eu e você vamos fazer de hoje em diante? Nós chegamos a mais um fim de nosso momento e a nossa reflexão final é: vamos fazer boas coisas? Vamos permanecer ao lado do nosso Cristo, buscando a presença do Espírito Santo, para assim não termos motivo de muito arrependimento, mas sim motivo de muita alegria, porque faremos coisas boas com a inclinação correta do nosso coração e assim o nosso registro nos livros lá do céu vai constar apenas que nós procuramos fazer aquilo que agradava a Deus, buscamos adorar a Deus em espírito e em verdade e buscamos andar em novidade de vida todos os dias, tá certo? Então que eu e você possamos buscar a Deus nos dias em que estamos aqui nesse mundo, para que muito em breve, quando Ele voltar, os nossos registros possam ser abertos e assim Papai do Céu possa se alegrar com o filho e a filha que nós fomos para eles durante o tempo que vivemos aqui. Vamos chegar ao nosso momento do fim. Quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos nossa oração e assim darmos
prosseguimento às atividades do dia. Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus. Para nós é uma alegria estar na tua presença. Continua conosco, Pai. Nos direciona, nos dá força para vencer as tendências da carne. Faz com que os frutos do Espírito resplandeçam em nós, para assim exaltarmos o teu bendito nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar com você em mais um momento onde buscamos a presença de Deus por meio do estudo da palavra. Que você possa, não somente agora, mas em outros momentos, buscar a presença de Deus para assim ter força e resistência para vencer a tentação e não ceder, e não fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque como a gente viu hoje, tudo está sendo registrado. Que nós possamos sempre buscar, Papai do Céu, em primeiro lugar, antes de tudo. E as outras coisas, Ele vai acrescentar na nossa vida. É o que a palavra de Deus nos afirma, tá bom? Foi um prazer. Até amanhã. Eu te vejo aqui nesse mesmo horário. Tchau, tchau.